Jesus. Segunda-feira, grupo de oração às 20 horas no salão paroquial. Terça-feira, missa das Cens na comunidade Santa Dulce dos Pobres, às 20 horas, na residência do Antônio e Edircélia Buozzi, Rua Luiz Gubolino, 862, Coab 3. Todas as crianças a partir de 6 anos de idade que queiram participar do Coral dos Marianinhos, comparecer na Casa do Congregado Mariano às 19h30, todas as quinta-feiras. O Movimento dos Marianinhos convidam todas as crianças a partir de 6 anos de idade a participar da tarde de vivência no dia 16 de agosto, às 15h30, na Casa do Congregado Mariano. Convidamos todos os jovens de 15 a 30 anos a participarem do terceiro Eis-me Aqui, o acampamento de jovens do JAM, que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de setembro. Aos interessados, favor procurar o jovem do JAM e fazer a sua inscrição. Estamos vendendo feijoada em pró à construção da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no valor de R$ 50, para retirada no dia 12/9. Pode adquirir no final da missa. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Rezamos em ação de graça a pastoral da catequese e por todos que receberão o sacramento do batismo e suas famílias. Rezamos também pelo 7º dia de falecimento de Maria Sandra. Irmãos e irmãs, hoje a Igreja se enche de júbilo para celebrar a solenidade da Assunção da Mãe do Senhor. Ela, a cheia de graça, elevada à glória celeste, foi associada pelo Pai plenamente ao ministério pascual de seu Filho. A Virgem Mãe, nossa intercessora na eternidade, é sinal de esperança para a Igreja, que, como ela, caminha rumo ao reino definitivo, à plena glorificação. Neste dia, em que também recordamos a vida consagrada, contemplemos Maria como modelo de entrega total ao projeto divino. Maria, pela obediência, tornou-se discípula, atenta à palavra do Senhor. A exemplo dela, olhando para a sua glória, escutemos também nós o que o Senhor nos quer falar nessa Santa Eucaristia. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos reconhecer que somos pecadores e necessitamos da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados cantando. Perdão, Senhor, tantos erros cometi. Perdão, Senhor, tantas vezes me omiti. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pela irmã que eu julguei. Perdão, Senhor, pelos males que causei, pelas coisas que falei, pela irmã que eu julguei. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Me liberta minha alma para o amor. Perdão, Senhor, porque sou tão pecador. Perdão, Senhor, sou pequeno e sem valor. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Mas mesmo assim, tu me amas, quero então te entregar meu coração, suplicar o teu perdão. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor. Meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cantemos o hino de louvor. Glória
a Deus as alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, a glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai, amém. Na glória de Deus Pai, amém. Oremos. A Santa Missa está sendo celebrada nas intenções que cada um de nós trazemos em nossos corações, nas intenções que colocamos diante do nosso altar, na urna, por todos nossos irmãos e irmãs que se encontram enfermos, pela intenção do 7º dia, em ação de graças a todas as crianças e jovens que hoje serão batizados, e pela paz no mundo. Deus eterno e todo-poderoso, que elevastes a glória do céu em corpo e alma, a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver sempre atentos às coisas do alto, para merecermos participar de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal: uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu: um grande dragão, cor de fogo,
Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação e a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. As filhas de reis, venham ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, e o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofim.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem. Assim também, em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus, ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias.
Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, nesse santo domingo, que estamos celebrando hoje essa grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Maria foi assunta ao céu. E hoje nossa comunidade está em dupla festa. Nós teremos mais 10 irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Após a Santa Missa teremos nossos batizados. Então alegra nosso coração. Também parabenizando a catequese com as liturgias. Tão bonito ali, lendo a palavra de Deus. É assim nossa família. Jesus, mais uma vez, hoje nos trouxe em sua casa para nos alimentar-nos com sua palavra. Seu corpo e seu sangue na Sagrada Eucaristia. E celebrar essa solenidade da Assunção de Maria é também celebrar nossa esperança. Nós temos a esperança de um dia também sermos elevados aos céus. Nós professamos essa fé. Creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Então Maria, a primeira, elevada aos céus. Depois nós, nos finais dos tempos, nós professamos essa fé. Então celebramos a nossa esperança. Nós esperamos um dia também estarmos ali, diante de Deus, da Santíssima Virgem Maria, glorificando a Deus. Celebramos a nossa fé, a nossa esperança, de um dia encontrar nossos entes queridos também. E assim a liturgia vai nos convidar a refletir. Novamente Maria nos deixa tantos ensinamentos. Deus Todo-Poderoso não quis que aquela que trouxe o Salvador, o Redentor, passasse pelo vale da morte. Por isso Maria foi assunta ao céu. Ela não poderia passar pela morte, pelo vale da morte. Ela trouxe o Salvador, ela gerou nosso Senhor Jesus Cristo. E quando foi dado esse dogma de fé, Maria assunta ao céu? No dia 1º de novembro, 1950, o Papa Pio XII, e assim escreveu essa bula: Maria foi assunta ao céu. Fé, o dogma da nossa fé, não se discute mais, nem se duvide mais. O Deus Criador não quis que Maria Santíssima Virgem passasse pelo vale da morte. Maria foi assunta aos céus, elevada aos céus. Então é essa solenidade que hoje nós estamos festejando. Nós ouvimos ali na primeira leitura, Apocalipse, a mulher vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas. Maria Santíssima, Virgem, que trouxe o Redentor e o Salvador, com todo o seu poder, toda a sua glória. Maria, Virgem, Imaculada, advogada nossa. E ali Maria também enfrentou as dificuldades. Ela enfrentou um dragão que arrastava ali com sua cauda. Vamos lembrar, na era de Maria, Herodes estava ali a perseguir. Quando ele soube que ia nascer um rei, um salvador, ele persegue. Ele manda matar todos os primogênitos.
Mas Maria conseguiu fugir desse dragão. Ela foi para o deserto. E assim, somos chamados também nós hoje, no mundo de hoje. Nós sabemos que os dragões estão ali, a nos perturbar por pensamentos, palavras, ações. Não honramos às vezes pai e mãe, julgamos o nosso próximo, fazemos fofoca maldosas, levantamos falsos testemunhos. É o dragão, é o maligno, tentando nos arrastar com sua cauda, lá onde haverá choro e ranger de dentes, disse Jesus. Onde o fogo não se acaba, disse Jesus. É os dragões no mundo de hoje, que tentam nos afastar da nossa vida eterna, da nossa salvação. E somos nós, e Maria ali nos ensinando a fugir para o nosso deserto interior, espiritual. Não me deixeis cair em tentação, me livre deste mal, amém. Por hoje eu não vou mais pecar. Senhor, me liberta, me cure, me abençoe. Ali no nosso deserto espiritual, somos chamados, Maria nos ensina a nos libertarmos dos dragões da vida, que nos arrasta com sua cauda para lá e para cá. Então Maria nos deixa esse ensinamento. E depende da nossa boa vontade, do nosso querer. Eu vou entrar no meu deserto espiritual, vou orar, vou louvar, agradecer a Deus. Me cure, me liberte, me salve. Maria também nos ensina no Santo Evangelho. Maria sai apressadamente. Ela estava gestante. As mães estiveram aqui gestantes. Ela saiu de Nazaré. Nazaré está aqui no norte de Israel. Basta olhar lá no mapa. Isabel e Zacarias moravam numa cidade chamada Ain-Carem, pertinho de Jerusalém. Então Maria sai apressadamente, lá do norte do país, para ajudar a sua prima Isabel, que ia dar à luz, já com uma idade avançada, para revelar que para Deus nada é impossível. Só conhecer a história de Zacarias e Isabel. Mas era uma família pequena e Maria se colocou disponível, apressadamente, para ajudar aquela prima depois de dar à luz quem ia fazer os deveres da casa. Maria se colocou apressadamente. Quantos quilômetros tem de Nazaré até Ain-Carem? 144 quilômetros. Maria certamente montou num burrinho, junto com José, e saiu apressadamente a ser solidária, a agir na caridade com aquela prima. E Maria ficou 3 meses ainda lá na casa de Isabel e Zacarias, ajudando nas necessidades. Então Maria nos convida a refletir, nos ensina a sermos mais caridosos uns com os outros, solidários uns com os outros, a partilhar o pouco que temos com aqueles que nada têm. Esse é o ensinamento da advogada nossa. Vamos lembrar que Jesus disse lá na cruz: mulher, eis aí teus filhos. Somos filhos e filhas, temos a mãezinha do céu, advogada nossa, que está sempre intercedendo lá por nós. E Maria nos ensina a sairmos, a ajudar o próximo, sem olhar a quem, sermos mais fraternos, solidários. Está certo, vivemos num outro mundo, mas não é impossível agirmos na solidariedade, na caridade e na partilha. É assim que Maria nos ensina, hoje, no Santo Evangelho, a nos colocarmos no compromisso, na comunidade de fé, nas pastorais, nos movimentos, apressadamente. A messe é grande, os operários são poucos. E hoje celebramos a vocação dos religiosos, religiosas, da vida consagrada. Assim como Maria se consagrou a Deus Todo-Poderoso e nos ensina a estarmos ali mais atentos com a palavra de Deus. Estou vivenciando os mandamentos da lei de Deus e da igreja.
Estou buscando a minha vida eterna, a minha salvação. Quando Maria se encontra com Isabel, Isabel ficou pasma. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, provavelmente Maria deve ter dado: oi, prima, bom dia. A criança, o precursor, João Batista, pulou no ventre de Isabel. Então mostra essa realidade, ela ficou cheia do Espírito Santo. Maria sempre vem nos visitar. Maria é a advogada nossa, é a mãezinha do céu. Ela vem sempre ao nosso encontro, cobrindo com seu manto. E Maria também revela no Santo Evangelho: derrubou os poderosos de seus tronos, ganancioso, o invejoso, o mentiroso. Elevou os humildes. Maria nos ensina. Deus nos eleva na humildade de coração, na mansidão de coração. Deus nos eleva. Maria também diz sobre a justiça. Que tenhamos justiça na nossa comunidade, na nossa querida cidade de Badibacite, no mundo todo, de igualdade, de partilha, de solidariedade, de caridade. Enfim, caríssimos irmãos e irmãs, nós vimos ali na segunda leitura, quando São Paulo vai dizer: por um homem veio o pecado e a morte, mas também por um só, por amor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos veio a ressurreição e a vida eterna. Assim como Maria foi assunta ao céu, nós também seremos elevados aos céus. Que Nossa Senhora Aparecida interceda sempre pelas nossas crianças e jovens que hoje serão batizados, pelos pais e padrinhos, pelas vocações, a messe é grande, os religiosos, religiosas, os da vida consagrada, para que nós, através dessa palavra, que hoje, mais uma vez, nossa mãezinha do céu, a advogada nossa, nos ensina a estarmos nos colocando mais disponíveis, compromissados, ouvindo a palavra de Deus, entrando no nosso deserto, afastando os dragões da vida. Que Maria passe à frente e continue intercedendo por todos nós, para que possamos continuarmos fiéis e obedientes nesta missão que Jesus nos confiou de construir o seu reino. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, façamos as nossas preces. A cada prece rezemos: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, que a Igreja seja o reflexo da santidade que elevou a Virgem Maria aos céus. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, que o Papa Leão e todo o clero recebam o dom da obediência à vossa palavra, com a qual ornaste a Virgem Maria. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, que aqueles que abraçaram a vida consagrada deem testemunho do Verbo de Deus,
que se fez carne no ventre da Virgem Maria, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, fazei com que os catequistas anunciem Jesus a exemplo da Virgem Maria, para que os catequizandos entendam o amor e a alegria de servir a Deus. Nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Senhor, abençoai a todos que receberão o sacramento do batismo, para que a Virgem Maria acompanhe seus passos, protegendo e conduzindo cada um deles para Jesus, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos. Tudo isso nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Passaremos para o momento das oferendas. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai e apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. E junto à sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Nós vamos renovar este sacrifício de Jesus. Morte e ressurreição, vida que brotou de sua oferta na cruz. Vem nos ensinar a fazer da vida uma oração. Culto agradável a Deus é fazer a oferta do próprio coração. Sobe a Jerusalém, Virgem oferente sem igual. Vai e apresenta ao Pai teu menino luz que chegou no Natal. A sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Suba até vós, Senhor.
a oferenda de nossa devoção e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, elevada ao céu, os nossos corações, inflamados por vosso amor, se orientem continuamente por vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada ao céu, sinal de inefável esperança e consolo para o povo peregrino. Ela é primícia e imagem da igreja chamada Glória, pois não quisestes que sofresse a corrupção do sepulcro, aquela que gerou de modo inefável o vosso Filho feito homem, autor de toda a vida. Por isso, unidos aos coros dos anjos, vos louvamos, cantando os alegres a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar esses mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciando, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e conhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com vosso servo Papa Leão e o nosso bispo Antônio Vilar, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reunisses em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Vamos lembrar hoje, em especial pela alma do 7º dia de falecimento, da nossa querida irmã Maria Sandra,
e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança, a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos uns aos outros a paz de Cristo. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, e tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Com grande graça após uma consagração feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora o Deus, comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Eu imagino que naquela refeição estava junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo, meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Quanta alegria de Maria que gerou o Deus que em seu ventre um dia alimentou. Seu novamente sua morada, por isso és bendita e agraciada. Quanta alegria de Maria
receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Com grande graça, após uma consagração feita por Pedro, por Tiago, por João, a mãe que alimentou Jesus em seu ser, comunga agora Deus, comunhão. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Eu imagino que naquela refeição estava junto àquela que sempre o seguiu, a mãe que deu à luz o Cristo meu Senhor, comeu do pão que o Filho serviu. Quanta alegria de Maria receber Jesus na Eucaristia, o corpo do Filho que um dia ela gerou. Foi ela quem primeiro comungou. Somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, somente em ti construirei a minha casa, somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. As crianças podem fazer uma fila aqui no corredor central para receber o pãozinho abençoado. Eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva.
Oremos. Senhor nosso Deus, tendo participado da mesa celeste, imploramos vossa clemência. Com o sacramento da salvação, concedei-nos que, pela intercessão da Virgem Maria elevada ao céu, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se, por favor. Eu gostaria, neste momento, de convidar as madrinhas com seus afilhados aqui à frente, por favor. Somente a madrinha. Por favor, madrinha, vem aqui à frente, para que possamos apresentar seus afilhados, afilhadas, à comunidade de fé. Por favor. Após a Santa Missa, nós teremos nossos batizados. Toda a comunidade está convidada a participar. Então agora eu vou pedir às madrinhas isto. Então, madrinha, por favor, o nome do afilhado. Sérgio Ramon. Sérgio. Arthur. Ágata. Lise. Augusto Ricieri. Miguel. Helena. Ítalo. Kemily. Ravi. Vamos dar uma salva de palmas. Nossas crianças e jovens que hoje serão batizados após a Santa Missa. Nosso muito obrigado, madrinhas. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Assunção, que continue intercedendo por todos nós, Mãezinha do Céu, como advogada nossa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar o gênero humano, vos enriqueça com sua bênção. Amém. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem, por quem recebeste o autor da vida. Amém. E vós, reunidos hoje para celebrar com fervor sua solenidade, possais colher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. Após a Santa Missa, estamos vendendo o bilhete da feijoada em prol à Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Pela intercessão de Nossa Senhora da Assunção, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva Nossa Senhora da Assunção! Viva! Um bom dia a todos. Bom dia. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações assoberbados,
derrubou do trono os poderosos, exaltou os humildes. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria.